Olá! Aqui é mais uma edição do Quintas Mais Humanas, esse é o nosso segundo episódio. Quintas Mais Humanas é um encontro que a gente está fazendo virtualmente nesses tempos de Covid, para trazer pessoas diferentes e trocar ideias, trocar insights, reflexões sobre crescimento, desenvolvimento, aprendizado. Claro que a gente está num momento especial disso e a nossa ideia é promover discussões a respeito disso, para que você saia melhor desse processo, saia mais desenvolvido. Então, a Converte está patrocinando esse encontro, a gente tem o maior prazer de estar aqui. Eu sou a Andresa Grimas, sou sócia da Converte junto com a Adriana, que está aqui na tela. Olá! E a gente está aprendendo a fazer tudo isso, né, Adri? Sim, com certeza. Então, com muito prazer e paixão. Com muito prazer e paixão. Então, aproveita o nosso papo agora, porque a gente tem pessoas incríveis para conversar com a gente. Duas pessoas completamente diferentes que vão fazer a gente refletir melhor sobre esse momento. E hoje a gente, então, tem um time misto, uma mulher e um homem para trocar ideias com a gente, tá certo? Então, hoje a gente tem aqui a Estela Dias, ela é uma profissional incrível do varejo, sempre trabalhou na área comercial, na área de expansão, de franquias, de supervisão de loja, enfim, tá no sangue dela vendas e varejo. Ela vai contar um pouquinho pra gente como é que tá vivendo essa realidade com os negócios que ela tá tocando. E o nosso segundo convidado especialíssimo é o Paul Barramondes, um querido que nós conhecemos o ano passado e já se tornou parceiro oficial da gente, né, Dri? Isso aí. Ele sempre trabalhou na área corporativa, hoje é um profissional de estratégia com diversas frentes que provoca as relações entre as pessoas e as empresas. O objetivo dele é proporcionar essa sinergia entre o melhor profissional e as melhores oportunidades. Também tem diversas frentes, com canais, com um clube de profissionais de alta performance. Você vai poder contar tudo pra gente do que ele está vivendo aqui. Então, vou chamar eles aqui para conversar conosco, porque a gente quer começar logo esse bate-papo e compartilhar com vocês aqui mais um momento muito gostoso do Quintas. Bem-vindos, meus queridos! Tudo bem? Bem-vindo, Paul, bem-vindo, Estela. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter topado logo de cara esse convite nosso, sem saber muito bem o que era esse raio de Quintas Mais Humanas que a Converte está patrocinando aí, está proporcionando nesse tempo tão complexo que a gente está vivendo, né? Tão desafiador. Então, muito. Assim, eu acho que esse é o espírito mesmo que nós estamos mais nos deparando nas últimas semanas, que é uma rede muito mais unificada, muito mais forte de relacionamentos, enfim. Então, muito obrigada por terem já topado de cara aí participar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, nossa, muito. Muito bom. Bom, posso tocar aqui, Dre, então, falando um pouquinho do nosso... Qual é o nosso tema de hoje, né? Então, na semana passada, a ideia é sempre trazer todas as quintas-feiras um assunto diferente, um tema diferente, com perspectivas diferentes. E com essa característica que a Andresa bem disse no começo, a Converte quer proporcionar um tempo de reflexão com opiniões diferentes mesmo. Então, pessoas de segmentos diferentes, com uma atuação diferente. A Estela, que hoje tem uma atuação muito tete-a-tete, fortíssima com a relação dela com o trabalho. O Paul já mais digitalizado, né, Paul? Então, tem vivido já essa experiência do mundo digital e também sofrendo impactos totalmente diferentes e talvez até opostos, né? Então, essa riqueza de informações que vocês têm para trazer é o que a gente quer explorar hoje, tá? Então, a ideia aqui do nosso tema é falar dessas competências que vocês, dentro desse universo diferente, quais são essas competências que vocês estão vislumbrando para um futuro que a gente nem sabe qual que vai ser. Tá difícil a gente entender o presente, né? Vamos combinar. E olhar para o presente já não está sendo muito fácil de responder algumas perguntas. Na verdade, assim, até a gente não sabe nem quais perguntas fazer nesse momento. Eu tenho me deparado muito com isso, né? Que pergunta que eu faço nesse momento que a gente está vivendo? Que pergunta que é importante fazer nesse momento? Quanto mais as respostas delas, né?
Então, a gente já vem falando há um tempo atrás de que a gente vive no mundo VUCA, né? O famoso VUCA, veio uma febre falando dessa expressão, do mundo ser mais volátil, complexo, ambíguo, incerto, enfim. E agora? O que está acontecendo? VUCA, que eu acho que ficou no chinelo, né? Acho que não sei nem qual é o termo. Exato, boa. Eu não sei nem qual é o termo para isso. Então, a gente fala assim, bom, vamos ficar no isolamento, estamos aqui, vamos cuidar de nós, vamos cuidar da nossa família, de quem nós amamos, aquela coisa toda. É uma ambiguidade também isso, porque a gente fala assim, poxa, o mundo, ele está nesse processo de mudança, ele tem nos provocado a pensar em nós, porque não sei se vocês se depararam com isso, mas acho que com certeza. Várias dicas, né? Como fazer o home office, dicas de como você aproveitar a quarentena. Então, vários canais abertos, vários shows, uma série de conteúdos, eles vieram numa avalanche pra gente. E assim, olha, aproveita esse tempo para cuidar de você, para olhar para si, para fazer cuidar da casa, fazer coisas que você não tinha tempo para fazer. Pô, tudo isso é muito legal. Só que aí a gente se depara com uma rotina louca, que a gente não vivia, que talvez a gente nem gostasse de viver. E aí você para e fala, não dá tempo de fazer nada disso que essas pessoas estão falando. Então eu penso em mim, penso no todo, o que eu faço nesse momento? Então eu queria permear a nossa conversa, o nosso bate-papo, falando disso, porque isso tem nos provocado pessoalmente. Então, assim, dentro do universo em que nós trabalhamos, também tem tido as nossas provocações internas. Do que eu faço? Se eu olho para mim, se eu olho para o todo, como é que eu trabalho com tudo isso? Né? Quais são as novas descobertas em mim mesmo que vem despertando e como vai ser essa relação, né? Comigo mesmo e com os demais, dentro das empresas, fora dela. Então, é esse o nosso bate-papo, que vai permear o nosso bate-papo. Tudo bem? Topam o desafio aí de falar um pouquinho, de se abrir um pouquinho, né? Contar das perspectivas aí de vocês? Sem dúvida. Então, vamos lá. Eu quero fazer a primeira pergunta aqui para vocês. Nesse momento... Peraí, só um minutinho. Nesse momento que a gente vai falar... o que vocês acreditam que muda efetivamente nas empresas, depois desse Covid, né? Depois do Covid, o que vocês acreditam num futuro bem de curto prazo, como é que vai ser, o que muda dentro das empresas? Então, a Estela numa perspectiva mais de varejo e do negócio próprio, né? Porque a Estela também tem um negócio próprio. O Paul, nessa perspectiva que você tem mais num olhar de cima, vendo vários segmentos ao mesmo tempo. Então, me dá um pouquinho da opinião de vocês, né? Paul pode começar falando aqui pra gente. Vamos lá. Bom, como eu trabalho com networking profissional, né? Hoje como diretor de estratégia da Prime, a gente tem um clube de relacionamento com vários executivos C-level e essa é a grande discussão, né? O que vai acontecer com as empresas, o que está acontecendo, né? Porque hoje executivos eles têm que tomar decisões que eles jamais imaginariam que iriam tomar. Esse é o grande ponto, né? Então, como é que eu tomo uma decisão? Eu coloco o pessoal de férias coletivas, não coloco? Ampliar o conhecimento das leis trabalhistas, que muitas vezes eu vou sempre fazer com um estagiário, então você tem que buscar todas essas informações e se municiar para tomar a melhor decisão. Então, o que tem acontecido hoje com as empresas? Essa dificuldade na tomada de decisão, e quanto mais você demora para tomar a decisão e você perde o timing, pior é para as pessoas. Quanto mais eu tenho um ambiente incerto do que vai acontecer, porque os executivos não conseguiram tomar a decisão, principalmente porque eu não sei se o meu governador vai colocar a quarentena por mais tempo ou não, se o presidente quer ou não quer, tudo isso dificulta o executivo a tomar a decisão. E quanto mais eu demoro para tomar a decisão, mais os colaboradores ficam ansiosos, e isso gera um clima muito difícil dentro da organização. Então, o que está acontecendo hoje com as empresas? Como é que eu consigo manter toda a equipe engajada se eu não sei que decisão eu tenho que tomar? Então, a gente tem uma primeira situação de timing. E o que vai acontecer para o futuro? Você comentou do VUCA, né? Na verdade, a gente falava do VUCA, só que hoje a gente vive o VUCA na pele. Ou seja, nada mudou. A gente já vinha falando e, uau,
Aconteceu. E agora? O que eu faço? Eu tenho as competências para viver num mundo volátil, eu tenho as competências para viver num mundo incerto, ou seja, competências como gestão de mudança, como flexibilidade. Agora, você precisa ter elas desenvolvidas. É o que eu costumo dizer, nunca se prepare para quando você precisa estar pronto. Eu estou sempre procrastinando essa evolução das competências e agora chegou. Seja bem-vindo. O mundo VUCA é o que a gente está vivendo agora. A gente não sabe o que vai ser amanhã, se vai estender a quarentena ou se não vai. A gente está vivendo a ambiguidade de governo do que eu faço e o que não faço. Está tudo muito complexo. Como é que eu trabalho dentro de casa com o filho? Se eu tenho que fazer comida, se meu filho agora a escola tem aula online, agora eu tenho que acompanhar porque minha filha tem 6 anos e ela não sabe mexer no computador sozinha, né, dessas tecnologias mais avançadas. Ou seja, se as pessoas não se prepararam, gera essa insegurança, esse medo, o que eu vou fazer? Tudo isso é o hoje. E o futuro? O futuro chegou. Não existe futuro sem construção do presente. Se o medo travar a gente não vai construir nada, né? E a população com medo, sem saber o que fazer e qual vai ser o amanhã não vai chegar. Então, é o que eu costumo dizer para todos. Falei, gente, o VUCA chegou, vamos continuar trabalhando. O que você vai fazer dentro da sua casa? O que você vai fazer no seu negócio? O que você vai fazer com seus colaboradores? Que é esse o ponto. O que muda agora, né? O que muda, na tua opinião, em relação a isso? O que muda é que agora a liderança, vou falar primeiro pela liderança, tá? A liderança, ela tem que se acostumar a trabalhar num modelo onde normalmente é o modelo que ela não trabalhava. Ou seja, como é que eu uso o teletrabalho? Como é que eu me conecto emocionalmente com o meu colaborador se ele está na casa dele e eu estou na minha? Tá? Muda a agenda, né? Se eu sei que eu posso sair da minha mesa e ir procurar um colaborador lá, e agora? Como é que eu faço se ele está distante? Como é que eu acesso essa pessoa? Isso vai mudar completamente, né, no modelo de liderança e no modelo de trabalho das pessoas. Agora, isso é algo muito complexo de ser alterado? Teoricamente, não. Mas vai requerer uma mudança de mindset muito grande. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão com mindset fixo e não se preocuparam com mindset de crescimento. Uhum. E agora a coisa complica. Então, eu acho que é mais um trabalho interno das pessoas se acostumarem com algo que elas nunca imaginavam acontecer. Eu digo porque até maio do ano passado eu era executivo da Siemens, e a Siemens já vem trabalhando com home office já nos últimos 6 anos, desde que eu entrei, e o que eu tinha de gestores falando assim, olha, vai fazer home office uma vez por semana porque eu quero você dentro do escritório, sendo que a atividade poderia ser muito bem feita dentro de casa, até de forma mais produtiva. Agora, esses executivos que têm esse mindset, não tem mais alternativa. Uhum. Vai ter que fazer a equipe trabalhar e performar dentro de casa. E como é que você cria uma equipe onde cada membro está num lugar diferente e a essência de uma equipe é você ter uma conexão emocional onde todos trabalham em comunidade. Então, eu acho que o futuro é fazer algo que as pessoas esqueceram de fazer dentro das empresas. Trabalhar em comunidade. Eu acho que esse é o futuro. Legal. Muito bom. Muito bacana. Estelinha, você agora, o que você acha que muda aí, na tua opinião, pós-Covid-19? O Paul já resumiu muito bem, Paul. É isso aí. O que eu percebo é que tudo que a gente falava antes, todas as mudanças que a gente colocava para os empresários, estão sendo feitas agora meio que na pressão, né? Uhum. Por isso, muita bateção de cabeça em relação à estratégia, muito desafio. Eu acho que a gente passa por um momento de organização, né? Organização de agenda, como que eu vou liderar a minha equipe. Eu percebo que ritmo, velocidade de tomada de decisão e comunicação alinhada é o desafio. Né? Uhum. Principalmente para aqueles gestores que não tinham uma gestão empática. Para mim, a palavra realmente sempre foi empatia. Né? Se você não tinha uma liderança de fato engajada, onde você tinha empatia com seus colaboradores, agora vai ser um pouco mais difícil, porque você vai ter que criar essa empatia à distância. Né? Então, assim, o calor por aqui que vai ser um desafio também, né? Em todos os sentidos, né? O engajamento tem que ser um engajamento verdadeiro, né?
onde se eu desconfiava da minha equipe para fazer um home office, muitos empresários não tinham, em função, que eu vou fazer? Eles vão ficar brincando em casa, né? Hoje em dia... Estela, assim, quando você fala isso, quando eu me deparo, por exemplo, com o segmento de varejo especificamente, eu acho que isso é muito mais latente. Muito, muito. Não sei se você tem essa percepção, mas essa vivência, porque o varejo não acredita, ele é o olho no olho. Uma resistência enorme. Então, eu acho que o desafio é ter essa empatia, esse quente, né, do relacionamento em todos os sentidos, em todos os times. Tanto eu digo no time comercial, no time da logística, tanto cliente interno quanto externo. Né? Uhum. Você não tem como fazer, o colaborador vai ter que ser de fato engajado, e o propósito não cola mais da boca para fora. As pessoas elas vêm com legenda agora. Então, assim, se eu não for genuinamente verdadeira com o meu propósito, eu não me sustento. Então, isso é um desafio para as marcas que, infelizmente, vendiam aquela historinha lá, missão, visão, valores, só para estar escrito, né? E isso daí, se não foi praticado de uma forma genuína, entendeu? Não vai... Genuína e intencional, né? Não vai se sustentar, né? Uhum. Eu acho que o momento é esse que a gente vive. Né, de realmente você ter o olho no olho assim, do jeito que a gente está tendo aqui. Sim, sim. E essa questão que você trouxe do propósito, eu acho que é uma das mudanças talvez mais efetivas que devem acontecer nesse momento. Sim, e aí não é só no segmento do varejo, mas em tudo. Tudo, todos os relacionamentos. No episódio anterior a gente falou, assim, um dos nossos convidados trouxe uma frase que me impactou muito, que ele disse o seguinte: agora a gente não está na hora de, assim, existe tempo para todas as coisas, né? Isso até uma passagem bíblica que está no livro de Eclesiastes, né? Ele fala tempo para todas as coisas. Então, e aí ele falou assim, é tempo de ganhar dinheiro e tempo de ajudar. Agora a gente está no tempo de ajudar, a gente não está no tempo de ganhar dinheiro. Então, o propósito, ele nunca tem, ele tem que ser muito intencional agora. Se as empresas que se levantaram falando assim, de cuidar do meu cliente, de cuidar dos meus stakeholders, cara, você está cuidando? É agora que isso precisa vir à tona. Eu acho que os propósitos se revelam no momento de crise, né? Isso é bem, bem bacana. E o dinheiro, o lucro, né? Que as empresas existem, óbvio, para ter lucro. O lucro é a consequência de tudo, entendeu? Assim, é aquela história, se não for genuíno, não tem base, né? Muito bacana. Pronto. Eu concordo plenamente e é muito difícil isso, porque eu tenho vivido muito no mundo corporativo, eu via muitos executivos que são mais preocupados com o seu próprio bônus do que com o resultado da organização como um todo. E agora é que entra a grande situação. Né? É preciso me conectar a empatia, a conexão emocional, e ter um propósito muito bem definido e abrir mão do bônus pelo bem da organização. Né? Do coletivo. Exatamente. Aí eu vou ter que abrir mão do egoísmo, né, de querer olhar só para mim e também olhar para o outro. Então, esse é um grande desafio hoje, né? Porque antes eu não vivia em comunidade. Se eu olho para o meu próprio bônus, eu não estou olhando para o todo, eu estou olhando para o resultado que vai vir para mim no final do ano. E agora? Meu emprego depende disso, depende da sustentabilidade da empresa, do propósito da empresa. Então, acho que essa ambiguidade do VUCA vai acontecer quando o empresário, quando o executivo tiver que parar de olhar para o próprio bolso e olhar para o bem da organização. Essa talvez já começa a responder uma das perguntas que nós íamos fazer para vocês, que é o que vocês acreditam que vai acontecer na relação entre funcionário e empresa? Ou pelo menos que deveria acontecer, né, nesse momento, aproveitando, porque assim, a ideia aqui é da gente falar de perspectivas positivas das coisas boas que podem acontecer. Tem muita gente preocupado
E isso, qualquer pessoa que a gente fala, isso vem à tona, né? Cara, tem muitas profissões que vão morrer. A gente já vem falando isso já faz um tempo, né? Já pelo menos há uns 2 anos que a gente vem participando da HSM, isso tá latente, cara. Profissões vão morrer, só que outras vão nascer. O nosso cérebro, ele só se condiciona para o negativo, né? Nessa hora. Então, e a ideia aqui é trazer sempre as perspectivas possibilistas. Ok, muitas vão morrer mesmo, só que várias outras vão nascer, né? Então, falando um pouquinho disso, o que vocês acreditam como é que deve ser essa relação de empresa e funcionário que deve acontecer daqui para frente, falando de uma maneira até de carreira mesmo, né? O que vocês acreditam? Vou começar agora com a Estela, tá bom? Para responder. Eu acho que pode começar até pelo Paul, que eu acho que ele está mais antenado neste momento. Eu vou na sequência. Na questão da carreira, inclusive. Da carreira, isso, quero ouvir ele. Então, ela passou a bola para você. Sem problema, sem problema. Aqui é um programa democrático, viu, gente? É isso aí, perfeito, sem problema. Um vai apoiar o outro. O que eu acho que vai acontecer? Mas depois pode falar? Quer ouvir, Estela, como é que você vê isso no varejo? Porque é uma realidade de sempre, né? Desde sempre Sim. A gente vive a relação de venda, né? De consumo. E como é que e o varejo ele eu não posso falar desdenhar, porque é uma área que a gente trabalhou durante muitos anos, a Adriana construiu a carreira dela, o início da carreira dela nisso, mas ele é um pouco mais difícil de se adaptar em algumas mudanças nesse sentido, né? Eu acho que ele tem uma relação de trabalho mais ortodoxa, vamos dizer assim. Então é legal você falar como é que você vê essa... Não, eu vou falar, não, eu posso até falar, gente, assim, vou falar, na realidade... Agora tem que ir, né? O desafio é a reprodução na ponta, né? Esse alinhamento com a ponta, através de treinamento, de desenvolvimento, de competências e habilidades, vão ser fundamentais, né? Então, assim, se eu não tiver, de verdade, uma equipe que me represente na ponta, né? Eu vou estar com um cenário bem complicado. No varejo, as pessoas não vão consumir produto, né? Elas vão se relacionar com a marca, né? E marcas com propósitos. Lógico, a gente está vivendo um cenário, tem muita empresa que vai desaparecer, acredito que vai desaparecer sim, mas a gente tem um cenário muito otimista em relação à expansão, por exemplo, no momento, né? Onde o pequeno investidor, ele está vendo sim uma oportunidade. E através da franquia, a gente abre franquia no Brasil em função de um país, né? Do tamanho que é o Brasil, que eu acho que através do franqueado ele representa melhor a marca, né? É mais fácil ele ter na mão, né? A operação. E isso vai ser o desafio das empresas que têm lojas físicas. A história do Omnichannel chegou agora, né? Todo mundo fala de Omnichannel há 5 anos, né? Hoje em dia não tem como. Hoje em dia a expressão é anywhere commerce. Então, assim, onde você está, você vai ter que se relacionar com a marca, né? Muita gente não fez a lição de casa, muita gente está correndo agora para fazer, né? Mas o varejo em si, a carreira no varejo, eu acho ela muito rica e muito desafiadora, né? Eu particularmente deixei as minhas formações, né? Eu sou advogada, tenho marketing, tenho administração, mas assim, eu acredito muito no varejo, né? Eu acredito muito no omnichannel. E, resumindo, a carreira de varejo, ela não vai deixar de existir, né? A gente vai precisar o relacionamento mais do que nunca, a empatia da ponta com o cliente final. Eu não vou. Os canais podem mudar, né, Estela? Sim. Os canais mudam, mas essa relação pode ser até que ela fique mais fortalecida. Eu acho que ela vai ficar mais seleta, né? E mais forte, e mais empática. Nunca mais a gente vai ter um cenário,
empurradologia, vamos empurrar mercadoria, vamos vender a qualquer preço. Não, a gente vai se relacionar. A venda vai ser a consequência, né? Até porque a gente está falando de um capitalismo muito mais consciente, né? A gente tem ouvido um pouco a Luísa Helena Trajano falando sobre isso, né? Da gente ter um capitalismo muito mais consciente, enfim. E vamos combinar que é o que o mundo precisa. Exato. É o que o mundo precisa. Tava muito cheio de excessos, né? Eu acho que tava chato. Essa perspectiva que a gente precisa puxar, né? Das pessoas entenderem que é um mal necessário, às vezes, você passar por situações como essa. É um momento para a gente ser melhor. Para todos sermos. E assim, é um momento que todos estão juntos, aquela história, né? Todos somos um, porque se vocês não melhorarem, eu não vou conseguir melhorar. Se eu não melhorar, o meu vizinho não vai melhorar. Então, isso é fundamental no momento, né? Acho que é isso, gente. Muito bom. Muito bom. Foi ótimo. Agora sim, Pô. Agora vai, Pô. Vamos lá. Você sabe que você tem 3 mulheres com você nessa sala. Uma baita, mas a minha vida ela é rodeada de mulheres, né? É então, verdade. Assim, toda a minha família sou eu e meu sogro. Todo o resto é mulher. Então, por isso que você é mais feliz, amigo. Não tem a menor dúvida. Olha, por isso que você é tão mais especial, sabia? Por isso que eu falo para todo mundo, se não fossem as mulheres da minha vida, eu estaria muito mal. Porque são elas que vão fazendo os ajustes, né? Cada personalidade, cada coisa. Sim. Porque o homem normalmente tende a fazer mais cagada do que o normal e a mulher coloca a gente no eixo, entendeu? O tamanho e a responsabilidade que são essas mulheres da minha vida, né? Mas vamos lá. Muito bom. Vamos lá. Eu vou falar o que eu acredito, tá? Como estrategista de carreira e negócios e desenvolvendo pessoas no que tange a carreira. Eu acho que o que vai acontecer agora, olhando pelo lado do colaborador, o intraempreendedor vai acontecer, a pessoa querendo ou não. Ou ela se apropria da carreira, ou ela não vai trabalhar em lugar nenhum. Ou ela entende que a carreira dela é um negócio e sabe contar uma boa história, ela sabe dar um bom pitch, ela sabe ser um profissional de alta performance, entregar resultado. Acabou aquele profissional que se esforça, mas olha o chefe e fala assim, nossa, mas eu me esforcei tanto. Amigo, esforço sem resultado não adianta nada. Então, eu acho que o intraempreendedorismo, ele vai acontecer. Junto com o intraempreendedorismo, o que eu acho que vai acontecer com as empresas. É um modelo que eu sempre acreditei. Quando eu ouvi, eu falei assim, faz todo sentido para o mundo, e que se isso acontecer, eu acho que as pessoas vão começar a se desenvolver e o mundo vai ser melhor. Que é a empresa contratar por projeto. Esquecer aquele colaborador que vai ser contratado e vai ficar 50 anos dentro da empresa. Eu tive a oportunidade de participar de um jubileu de 50 anos, e eu, no máximo, que eu fiquei numa empresa foram 7 anos, que foi a Siemens. Antes disso, eu rodei, né, trabalhei na China 1 ano, voltei, vocês sabem um pouco dessa história. E quando eu estava nesse jubileu, eu olhei e falei o seguinte, cara, muito bonito isso por um lado, nossa, mas como triste, né? Porque você viveu um único mundo, né? Você viveu numa matrix a sua vida inteira sem ver que existiam outras coisas para você fazer. E hoje eu tenho contato com essa pessoa e quando eu converso com essa pessoa, ela é muito grata por ter ficado 50 anos, mas depois que ela aposentou, ela falou o seguinte, aposentou nova, né? Começou desde os 14, e agora o que eu faço? E ficou perdido, é um cara novo. Então, eu acho que as empresas vão entender que os colaboradores vão ser contratados por missões, por projetos. Tá? Eu vou lá, eu entrego um projeto, mesmo porque os modelos das empresas estão indo para um modelo de cocriação, e quando você cocria, ou quando você está no modelo startup, você não sabe se essa startup vai virar um unicórnio, se ela vai ser vendida por 1 bilhão daqui a pouco. Então, você vai ser contratado por um projeto específico, e depois desse projeto, você está livre para poder aprender e desenvolver um novo projeto, e a organização vai estar livre para contratar um outro colaborador para agregar para projetos novos que estão por vir. Eu acho que vai acabar esse engessamento. Isso é incrível. Isso é incrível porque você tem a oportunidade, primeiro, de gerar mais empregos para mais pessoas. Você tem a oportunidade de ter uma diversidade, multidisciplinariedade dentro desses projetos.
E experiência, assim, o respeito à diversidade tende a aumentar consideravelmente. O que a gente resistia, né, os mais tradicionais, cartesianos resistiam, agora não vai dar mais para isso acontecer. Posso só contribuir com um testemunho aqui que eu escutei de um médico amigo, já, assim, de mais de 30 anos aí de carreira, quase 40 anos de carreira, ele é um neurocirurgião, e ele tem uma startup. Além dele trabalhar na área da saúde, para hospitais, ele tem uma startup também nessa área. E ele traz como testemunho, ele tem um sócio. Esse sócio, ele é europeu, uma linha de raciocínio muito mais tradicional, muito mais cartesiana, até do que nós, né, nós brasileiros, ainda a gente se ajusta, sendo na marra ou não, a gente vai se adaptando, é meio camaleão nesse sentido. Mas eles tiveram que contratar um profissional, freela, bem por projeto e por missão, da área de tecnologia, e que, assim, tem um comportamento que é quase que, assim, desprezível para este sócio, muito desafiador para ele. E aí você fala, mas é o cara que ele reduziu o trabalho de 2 meses em horas. É uma coisa absurda. Então, aí ele falou, eu vou questionar isso, eu tenho que perceber as minhas adaptações. E é muito bacana você ver esse cross, né, essa conexão de idades diferentes, essa diversidade incrível. Então, o respeito ao ser humano muda também, é uma outra perspectiva, né? É muito mais abrangente do que a gente imagina. Ele está vindo mais orgânico, talvez, mas ele é bem mais abrangente. Sim. Sim. Não, e isso é fundamental que você trouxe, Adri, porque quando eu contrato um profissional para um determinado projeto, né, e eu começo a agregar esses profissionais, aí sim eu estou aplicando a diversidade. Porque como é que eu consigo ser diverso montando uma equipe com pessoas que trabalharam 25 anos dentro da organização, e que estão com mindset fixo e não vão pensar fora da caixa? Eu costumo dizer, para você pensar fora da caixa, primeiro você tem que sair da caixa. É fácil você falar, vamos pensar fora da caixa, se você está dentro dela. Não dá para pensar fora da caixa dentro dela. Olha, você sabe que uma vez eu vi uma perspectiva diferente disso que me chamou muito a atenção. Foi extremamente uma quebra de paradigmas para mim. O cara falou assim, dando uma palestra de liderança dentro do Summit. Ele falou assim, fica dentro da caixa e pensa dentro dela. Eu falei, o cara tá indo na contramão de tudo, como assim? Ele falou, cara, se você sair, você não vai resolver o problema que tá dentro da caixa. Fica aqui dentro para você entender. Olha a perspectiva que ele trouxe para a gente raciocinar dessa questão da caixa. Não saia dela, porque você precisa entender exatamente o que tem nela para ir lá fora e buscar uma alternativa diferente. Mas se você sai, você tende a desconectar do que está acontecendo dentro da caixa e você vai trazer não uma solução para aquilo que está dentro, você traz uma coisa nova. Que aí aquilo que ficou dentro fica esquecido. Então não deixa, porque são projetos, muitas vezes, que são importantes e que eles precisam desenrolar. Então, fica dentro dele, busque opiniões lá fora, busque coisas lá fora. Mas ele fez uma questão desse dentro e fora da caixa que eu achei muito interessante. Isso é interessante. Isso é interessante. Eu, particularmente, não concordo. Particularmente não concordo. Isso, para mim, está totalmente fora de questão. Não, foi muito chocante ouvir aquilo, mas uma perspectiva que eu achei muito interessante. Mas porque a tendência, quando você sai da caixa, existe uma tendência de você fugir daquilo que você está vivendo. Então, se você mas sabe por que eu não concordo? Aí eu vou te fazer minha opinião do não concordar com isso. Porque é o seguinte, em nenhum momento numa empresa eu atuo sozinho. Tá? E para qualquer projeto dar certo, pouco importa o quanto eu faço. O contexto, ele tem que estar favorável para eu ter essa situação. Então, eu concordo com ele que se eu estou dentro da caixa, com pessoas, dentro de um contexto, vou dar o seguinte, eu estou no fundo do poço, eu preciso sair do poço e está todo mundo com o mesmo objetivo e criando um ambiente para sair do poço. Ótimo. O problema é quando eu estou dentro da caixa, eu tenho pessoas que falam o seguinte, não, a gente vai morrer aqui. Né? Não vai dar certo. Não, vamos todo acostumar. Aí o outro, vamos jogar baralho, já que a gente está aqui mesmo. Então, se eu tenho um contexto dentro da caixa favorável, eu arrumo solução, eu saio. A pergunta é, quantas pessoas hoje dentro de uma organização, elas estão com foco na solução
ou estão no foco do problema. E a maioria delas estão no foco do problema. Então, por isso que eu prefiro sair da caixa e ver o que está acontecendo lá fora, e que se eu ver que não tem solução ali, eu crio um outro projeto. E não é com pessoas e num contexto, entendeu? E não é só o foco no problema, né? Porque o problema não é você estar com o foco no problema, o problema é você não ter as pessoas dispostas a pensar nas soluções para esse problema, porque as startups, elas nascem de uma dor, elas nascem de um problema, elas nascem da escassez de alguma coisa, né? Então, elas estão latentemente falando de problema, mas com o mindset, falou, opa, peraí, mas eu preciso, o meu objetivo é a solução dele, né? É eu buscar alternativas para sanar essa dor, para estancar um sangramento, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas aí, olha que interessante nesse contexto, o que as startups fazem? E eu visito muitas startups, vários projetos de design thinking, o pessoal começa a trazer gente de fora da caixa para entrar na caixa e ajudar na solução, né? Então, assim, porque quem está dentro da caixa não vai solucionar. Vou trazer um exemplo muito claro da Prime, tá? Contribuindo. Nós pegamos a opinião dos executivos que queriam que nós criássemos um clube. Então, nós temos uma rede de 738 executivos, e esses executivos queriam que nós criássemos um clube para que eles pudessem interagir. Nós fomos lá falando o seguinte, eles têm uma dor, nós vamos criar uma solução para essa dor. Sem problema nenhum. Fomos lá e dimensionamos o Prime Club. O que aconteceu? Zero aderência. Porque o ser humano, ele fala o que ele acha que ele precisa de alguma coisa, mas não é o que necessariamente ele precisa. E se eu não estou pensando por trás, assim, se ele fala que ele está precisando de uma coisa, na verdade eu tenho que entregar o que ele quer, eu tenho que vender o que ele quer, entregar o que ele precisa, na verdade, porque ele não sabe. Se eu não pensar fora da caixa e falar o seguinte, opa, peraí, o que ele está precisando é de uma outra coisa, eu não entrego uma solução que para ele é importante. E aí a gente teve uma aderência zero. Remodelamos isso, falamos assim, peraí, se eles estão pedindo isso, o que realmente eles estão precisando? E remodelamos o Prime Club. Pronto, funcionou. Funcionou. Deu certo. Perfeito. Muito bom. Precisou realmente Excelente. fazer diferente da caixa, né? Exatamente. Por isso que eu acredito nisso, né? Para pensar fora da caixa, eu preciso sair da caixa. Todo sentido. Agora, é interessante, você começou falando, Paul, sobre liderança, né? Você falou das pessoas estarem preparadas, e eu acho que a liderança... essa é uma pergunta fora do nosso script, mas eu acho que faz muito sentido a gente falar um pouquinho para o líder. Vocês... Muito a gente se fala do profissional de forma geral, da maneira como a gente tem que trabalhar essas competências da flexibilidade, da gestão da mudança, né? De lidar com o inesperado, de quebrar paradigmas da relação trabalhista. Eu acho que a gente vem num mindset de comando e controle, por mais que a gente tenha um esforço constante de mostrar para o líder que não é assim que funciona, mas é assim que a gente foi programado de uma forma geral. Vamos falar um pouquinho para os líderes, né? Como é que vocês veem como principal desafio para essa liderança nessa virada de chave? Se vocês pudessem, eu não diria dar uma dica, mas assim, vai por esse caminho, pensa nesse caminho aqui, porque esta é o que você falou. Uma coisa só acontece quando eu tenho um contexto que favorece essa coisa acontecer. E o líder é muito responsável por isso, né? Eu acho que os empresários estão aí extremamente tensos, preocupados com o negócio, com o futuro, com rentabilidade, com resultado, vamos quebrar. Eu estava esse final de semana conversando com uma pessoa da minha família, ela tem uma rede de clínicas odontológicas, e ela falou, cara, eu não sei se eu vou sobreviver. Apesar de eu estar nos serviços de essenciais e eu posso abrir minha clínica todos os dias, se eu precisar, mas eu não sei se esse modelo que eu trabalho vai sobreviver. Então, o empresário está aqui pensando no negócio, o funcionário está ali entendendo se ele vai ser home office, se não vai ser, se o emprego dele vai ser mantido ou não. E a gente tem o líder aqui no meio, né? O que a gente tem para falar para esses caras? Que esperança ou possibilidades, né? Possibilidades esses caras podem pensar. Eles estão no meio do jogo. Quero ouvir a opinião de vocês. Paul, por favor, você que trouxe essa bola aí, começa contando. Vamos lá. Eu acho que a base de qualquer relacionamento, e para tudo dar certo, chama conexão emocional. A conexão emocional, ela tem 3 níveis, né? Ela tem o nível de compartilhamento, onde eu não necessariamente preciso entender plenamente o que você faz, ou seja, nós estamos no mesmo time e vamos compartilhar dentro daquilo que for factível para os dois.
Eu tenho a conexão emocional de ligação, quando eu realmente tenho uma ligação, como aconteceu com a gente. Tivemos uma experiência lá atrás, a gente se conectou de uma forma que acabou vendo outros projetos, a coisa acontecendo, e nós temos a conexão emocional de fusão. É que quando nós estamos tão conectados com o mesmo propósito, a mesma meta, e tudo passa a fazer sentido, que nós passamos a ser um só. Eu acho que o nível de relação, ele deve mudar a esse ponto. Eu preciso sair da conexão emocional do compartilhamento, que é aquela conexão mais fria, ou seja, eu sou seu gestor, eu sou seu chefe, eu sou seu líder e faço aquilo que eu estou fazendo, para uma conexão emocional de ligação e, posteriormente, fusão. É que quando um time olha para o todo, olha para ele, um cuida do outro, e aí a coisa flui muito naturalmente. Então, eu acho que as relações, elas têm que ser elevadas para esse nível, e o líder que não entender isso, ele não vai conseguir fazer uma equipe performar. E o que é performar? Fazer o dobro na metade do tempo, não fazer mais com o mesmo tempo que você tem. E como é que eu faço isso? Fazendo o que é necessário, tomando decisões de parar de fazer aquilo que não funciona e aquilo que não dá resultado, reconhecer a equipe. E o reconhecimento, ele não é financeiro. Saber a diferença entre recompensa e reconhecimento são coisas completamente diferentes. Então, reconhecer o papel do membro e fazer com que isso, e elevar isso para que ele se sinta como parte do resultado. E quando isso acontecer, a gente tem o modelo certo de liderança e tudo vai começar a fluir. Caso contrário, a gente vai continuar tendo equipes truncadas, com over-delivery, cansadas, emocionalmente estafadas, e pessoas cada vez mais doentes. É isso que eu acredito. Só retomando um pouquinho, quando a gente fala, né, até virou um chavão para a gente pensar fora da caixa, eu volto a falar, o que eu acho sobre pensar fora da caixa é você ter a empatia. E você mesmo deu esse exemplo, com o exemplo da Prime. A partir do momento que os gestores pararam, pensaram e viram a real necessidade da equipe, eles mudaram o plano, né? Normalmente o que a boca fala não é o que a cabeça pensa. Então, eu acho que o pensar fora da caixa, numa gestão, é você realmente entender além do que a palavra, né? A palavra é simples, e mais uma vez a gente entra na empatia com a equipe. Eu acho que a gestão vai ter que propiciar, sim, ambiente hipercolaborativo, né, que é a palavra que as pessoas estão usando. Eu não vejo nunca vi, tá, uma gestão autocrata, uma liderança autocrata. Agora, pelo amor de Deus, né, os extremos não se justificam, ainda mais. Eu acho que a liderança, a liderança que eu acredito, eu acho que não vai aparecer, ela é a que é a liderança humana, né, onde você realmente sensibiliza a tua equipe com um propósito genuíno. É simples, é bem simples, né? Eu vim de uma escola, né, do meu pai, que falava para mim, na minha época da adolescência, e eu ficava meio, e é uma coisa que entrou na minha cabeça num período até meio que, às vezes era meio chato, né, adolescente. Ele falava para mim, quem não nasceu para servir, não serve para viver. Então, a liderança é isso, a liderança, é isso que eu falo para as minhas equipes, a liderança é servidora, né? Sem essa coisa piegas de, tem que dar exemplo, tem que isso, não é isso. É que se você não nasceu para servir, você não serve para viver, gente, é simples, e o mundo está mostrando isso para todo mundo. Uhum. Então, assim, é ser humano, de verdade, e acho que a liderança agora tem que estar preparada para quando o time voltar, porque o time vai voltar diferente. Ele vai voltar diferente, e a gente, como a gente vai receber esse time para receber o nosso cliente, né? Então, eu acho que é isso. Vou lembrar de mais. Costumo dizer que ser líder é ser o vento embaixo das asas do time. Ele só dá sustentação. O time tem que voar. E para isso eu tenho que proporcionar as melhores condições de vento para que ela possa fazer um bom voo.
Aí, para isso, eu tenho que saber exatamente como ela bate as asas, se tem alguém do time que tem as asas mais curtas, as asas mais longas, eu tenho que posicionar essas pessoas melhores para que esse voo seja um voo eficiente, para que seja um voo confortável para todo mundo. Sim, aí eu acho que entra também a importância enorme do RH, enorme, para detectar quais são as competências e as habilidades que eu vou desenvolver na minha equipe. Diagnosticar quem tem o quê e desenvolver. Ao mesmo tempo, eu acredito que o timing vai ser outro, tá? Eu não acho que vai... Porque, assim, toda vez que a gente fala de gente, não dá para eu ter a velocidade da máquina, né? Esse respeito da liderança, não adianta, eu não treino uma equipe em 1 minuto. Demora um tempo. Eu preciso conhecer, eu preciso saber da minha equipe, eu preciso entender o dia a dia de cada um. Então, assim, esse tempo vai ser necessário. Eu acho que esse é o recado, né? O tempo do humano é diferente do tempo da máquina, né? Principalmente num contexto onde ele está ressignificando muitas coisas, né? Sim, eu estou falando totalmente. agora muito mais de uma liderança à distância, e aí você traz muito forte essa questão da empatia. Ela é quase uma habilidade que deveria ser assim como todos os seres humanos nascem com 2 olhos, uma boca e um nariz, ele deveria nascer com a empatia, né? Quase Sim. isso. Deveria estar no nosso, na nossa genética, isso. Seria um bom adianto para a humanidade, né? Exato, porque assim, cada um tem uma peculiaridade, né? Vai ter um tempo diferente, uma resposta diferente a toda essa adaptação, que não é uma adaptação para o momento. Isso vai acontecer agora todos os dias. Se a gente está pensando numa mudança em todas as transações, vamos pensar, todas as empresas, sejam elas de varejo, vão ser empresas de tecnologia, isso é fato, né? Existe, o nosso mundo está se transformando digitalmente. Então, isso é um ponto. A fintech, agora não vai ser fintech, todos os bancos vão ter que ser digitais, acabou. O meu marido trabalha na Caixa Econômica, ele falou assim, só essa semana eu já nem perdi as contas de quantos aplicativos a Caixa lançou. Nossa, uma loucura, né? Tudo virtual. Então, assim, são adaptações que elas vão continuar acontecendo. E eu não vou falar assim, teve quando eu construí algumas perguntas, eu coloquei pós-Covid. O Covid não vai sair, ele vai continuar conosco. Não vai. Então, assim, ontem eu estava assistindo vários infectólogos. Não, ele vai continuar conosco, nós vamos aprender a conviver com ele. Assim como virão outras tem uma coisa situações. muito importante, Dri, só colocando, é que as pessoas estão olhando muito para o Covid e o que eu falo para as pessoas vocês acham que o Covid vai ser a única doença que vai aparecer que não vai ter resultado? Exato. Daqui a pouco vai ter o Covid-20 e o Covid-22, é questão de tempo, ela vai evoluir. Sim. O problema é que as doenças estão evoluindo muito mais rápido do que nós, seres humanos, estamos evoluindo. O nosso poder de adaptação, né? O nosso poder de adaptação. Mas se você fosse definir status, o nosso status vai ser mudança. Uhum. É isso, vai ser status, mudança. Eu costumo falar que tem que dar com uma plaquinha escrita em construção. Por isso que eu até comentei com vocês no almoço, falando assim, eu sou um inútil que aprende rápido. E agora, mais do que nunca, e eu fui muito julgado por essa frase. Cara, eu adorei essa frase. Você fala que você é um inútil. Sou, porque o inútil, e aí a etimologia da palavra é não ser útil para alguma coisa. Não significa que eu sou inútil para tudo. Mas eu sou inútil para algumas coisas. Então mas eu aprendo rápido. E aqui é o que eu falo para todo mundo. Cuidado, porque hoje eu não sei fazer página, amanhã eu sei. Hoje eu não sei fazer aplicativo, amanhã eu vou saber. Só me dá 5 minutos. É isso aí, é bem isso. E quando a gente fala do papel da liderança, eu não vejo mais a liderança em posição diferente, eu vejo numa posição igual, muito igualitária nesse processo. Quando você fala de servidora, eu uso bacia e toalha, eu aprendi esse termo dentro da comunidade em que eu professo a minha fé. Né? Então eles falam assim, você quer ser líder? Pega a bacia e a toalha, porque você não vai conseguir liderar se você não tiver uma bacia e uma toalha na mão, não existe mais. Então, o sentido, a ressignificação dessa posição, não é mais uma posição, né? É o teu estado. Você está fazendo parte disso nesse momento. Então, você é como um deles.
Você é uma parte integrante desse time. Se o teu nome é um nome diferente, a tua função é, de fato, trazer essa equidade para todo o processo. Né? Eu vejo muito isso, essa ressignificação. Então, Sim. Ele não é mais ele não vai estar ali no meio, ele é parte dele. E assim, quando a gente fala até dessa mudança de relação entre empresa e funcionário, eu vejo muito essa mudança, a principal mudança é você ter muitos compartilhamentos de situações. A gente falou de problemas, falou de soluções. Cara, compartilha tudo. Qual é o problema? Está compartilhado? Vamos compartilhar também a solução. Para todos, não tem mais essa, olha, existem informações que são estritamente confidenciais, ou está só na sala da diretoria. Caraca! Então, não cabe mais para o momento. A gestão do medo, né? A gestão do medo, Sim. Eu olho isso e eu falo, gente, como assim? Sabe? Como a gente tem tanta gente com medo de falar o que pensa, de se Exato. expor, sabe? Para garantir o que a liderança perde nisso, de não ouvir as pessoas, né? De não construir junto, né? Sem sentido. É isso Por isso mesmo. que eu acho que o modelo de competências, inclusive, eu acreditava muito no modelo 70-20-10, desenvolver a competência, e esse modelo agora, nessa situação, ele já não existe mais. Não é mais modelo 70-20-10, é modelo 50-40-10. Porque o aprender com as pessoas, ter informação disponível para que eu possa desenvolver a competência de forma rápida, vai ser cada vez mais necessário, porque o colocar em prática vai ser digital, vai ser virtual. Então, eu não vou ter mais tanta margem para erro. Por isso que eu digo que a liderança que conseguir criar uma comunidade vai sair na frente. Porque o senso de comunidade que todos nós, como seres humanos, temos de pertencer, né, a necessidade do pertencimento, vai fazer com que eu transmita essa visão para o meu time, construa uma comunidade para ter resultado. E o compartilhamento da informação dessa comunidade é o que vai fazer eu acelerar meu resultado. Então, o que era 20% antes, né, do desenvolvimento de uma competência, que era através das pessoas, ele aumentou. Eu preciso cada vez mais das pessoas para desenvolver uma competência. Não é só 20%. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acredito. Eu sempre me desenvolvi, até pessoalmente, a Estela foi uma chefe minha, tá? Para quem não sabe, mas ela foi a minha primeira gestora, né? Eu tive essa felicidade e como fui desafiada por ela de me conhecer. Eu acho que o principal papel da Estela como líder, para mim, eu estou falando de quantos anos, Estela? Não conta, Deixa pra lá. Eu tô falando de algumas décadas atrás, né? Então, que não, esse papo era ainda muito a hierarquia, a gestão mais autoritária era muito mais, tinha muito mais visibilidade do que essa. Então, acho que a maior contribuição que ela fez comigo naquela época já foi fazer eu me descobrir. Eu olhar para mim e entender quais eram as minhas habilidades naturais que eu mesma não tinha enxergado. Então, eu posso aqui dizer, como uma liderada, como é que é experimentar conviver com uma pessoa em que não gera medo? Quer dizer, em alguns momentos tinha uma questão ali, né, de... Cobrança de resultado. E era uma equipe muito jovem, né, Estela? Era uma equipe muito saindo da adolescência, indo para a fase adulta, que em muitos momentos precisava de regras e limites, né? Eu lembro muito disso. Mas eu acho que esse papel que ela exerceu comigo há mais de 20 anos é um papel que hoje, de novo, deveria estar na genética. Você quer assumir esse papel? Acho que todos nós, então, peraí, eu vejo em você um líder também. Ela me desafiou, peraí, você tem habilidades técnicas para desenvolver o teu trabalho e performar muito bem, então me desafiou nesse sentido, e me desafiou para me descobrir que talentos estavam inerentes de liderança. Porque com 2 meses ela me colocou dentro de um processo de trainee. Eu falei, você está maluca? Né? Que imagina, 18 anos eu tinha, estava praticamente meu primeiro emprego, como em 2 meses... Então, esse olhar, que aí eu acho que é bem fundamental, você despertar na pessoa que convive na relação,
nas relações que você tem, um olhar provocador. Então, assim, cara, eu tô vendo em você que você pode ser que essa habilidade seja um talento maravilhoso e que vai te levar para lugares incríveis. Então, por isso que eu acredito também no que você falou agora, que o fato de eu me relacionar com outras pessoas vai fazer com que eu me desenvolva habilidades e competências minhas que eu mesma não tinha noção. De saber. Então, a gente está vindo para o mundo digital, a gente está recebendo feedbacks aí de algumas pessoas que já estão vendo os nossos vídeos, falou, pô, cara, que legal. Eu falei, meu, legal, sério mesmo? O que você achou? A Andresa falou assim, Adriana, você está escrevendo os roteiros, amiga, você está fazendo os roteiros. Eu falei, você é sério mesmo? Que tá todo mundo falando que é legal os roteiros que eu estou escrevendo? Nossa, mas que era bacana. Um talento que não estava explícito, mas o fato de eu conviver e me dispor a ouvir o que a outra pessoa tem para dizer daquilo que eu estou desenvolvendo, daquilo que eu estou produzindo, cara, tem me feito crescer. Eu falei, nossa, gente, peraí, então vamos lá. Quem sabe, né? Não é um outro caminho. Acho que todos se redescobrindo. Exato, Estela. Eu até queria aproveitar isso para a gente partir para a nossa última pergunta, né? A gente já faz quase uma hora que a gente está conversando aqui, tá uma delícia. Falando de ressignificar e de olhar para si. Eu acho que a gente pode compartilhar aqui, vocês podem compartilhar com a gente, esse momento de autoconhecimento forçado, né? A gente está fazendo uma terapia forçada, cada um no seu ritmo e com as ferramentas que tem disponíveis. E a gente se percebeu, a gente como converte se percebeu no momento de realmente dar uma virada, a gente jogar a nossa vaquinha mesmo, né? Covid veio, jogou a vaquinha de todo mundo pelo precipício e a gente teve que fazer diferente. Uma das coisas que mais marcaram para mim, que eu tenho ressignificado, é essa questão do incerto. Por uma tendência natural de gostar das coisas mais programadas, mais organizadas, mais previstas, isso vem sendo quebrado dentro de mim. Eu tenho ressignificado muito isso. Cara, eu não sei, era até ontem que a gente não podia sair, mas agora a gente tem até o dia 22. Mas e não é assim, não vai virar, né? A gente vai acordar e falar, opa, o Covid não existe mais. Pronto, voltamos, podemos voltar para trabalhar, agora vamos sair, tá? É um processo e isso tem sido muito interessante para mim como pessoa. Eu tenho percebido essa ressignificação muito forte, sofrida em alguns momentos, mas eu sempre vejo que quando a gente passar por tudo isso, eu vou ser realmente bem melhor e tudo aquilo que a gente conversou aqui. Contem para nós qual tem sido a principal ressignificação que vocês têm feito, porque eu acho que isso pode inspirar os nossos influenciados. Vocês são pessoas que influenciam muitas pessoas, né? Então, compartilha aqui conosco, que eu acho que é uma palavra final que vai ser bem importante. O que cada um individualmente está ressignificando. Exatamente. Começa quem? Quem quiser. Vamos lá, eu começo. Eu já venho nesse processo nos últimos anos de autoconhecimento, né? Então, eu investi, tanto que fui para o lado do desenvolvimento humano, apesar de ser engenheiro, por conta disso, né? E eu passei a implementar diversos projetos na minha vida de ressignificação. Qual que é o impacto que esse novo momento trouxe na minha vida? É um impacto mais externo do que interno. Eu tenho que ressignificar e falar o seguinte, por que está todo mundo com medo? Porque, assim, eu vejo muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas e falam assim, vamos esperar isso passar. Gente, não vai passar. Nós não vamos sair dessa. Isso vai continuar e vai perdurar. A forma como nós nos relacionamos, a forma como tudo vai acontecer, isso já mudou de uma forma que nada vai voltar a ser como antes, né? E o que o Covid tem mostrado é que a gente esqueceu de fazer o básico, porque nenhuma das recomendações que veio você tem que ter um álcool extraterrestre. Não, você tem que lavar a mão, você tem que, quando você ficar com gripe, fique em casa, empatia. Quando você for espirrar, espirra no ombro, no cotovelo, não espirra na mão, né? Assim, tudo isso que está acontecendo está fazendo a gente voltar para o básico. E é como o Bruce Lee dizia lá atrás, eu tenho mais medo de uma pessoa que treina 1000 vezes o mesmo soco do que aquela que treina 1000 tipos de soco. Então, acho que está na hora das pessoas voltarem para o básico, e é isso que eu estou fazendo, né, de ressignificação, voltar para o básico e dizer, espera,
tinha coisas que eu não fazia e que eu deveria fazer que são importantes, e como é que cada pecinha vai se encaixar nesse novo quebra-cabeça da qual eu não sei que imagem vai ter, mas eu sei que pecinha vai encaixar em cada parte desse quebra-cabeça, porque eu ampliei o meu autoconhecimento. Esse é o grande ponto. Então, a forma como a minha filha estuda, a forma como eu tenho que acompanhar, a forma como eu me relaciono com a minha esposa, a forma como eu vou me relacionar com o mundo, ela não tem que mudar, ela tem que ser elevada. Eu não posso esperar que tudo isso vai passar, porque, na minha opinião, não vai. Ou seja, eu preciso me transformar agora. Então, eu voltei para o básico, assim, opa, pera lá, vamos voltar do começo, né? E eu não estou de quarentena porque eu quero estar de quarentena, eu estou de quarentena porque eu quero cuidar das pessoas, mesmo aquelas que eu não conheço, porque é isso que o ser humano tem que fazer, né? Que é preservar o outro ser humano, que é a questão da empatia, né? Então, eu comecei a buscar toda essa parte da humanidade e comecei a reposicionar as minhas atividades em função desse mundo novo. Tanto que eu criei o clube por conta disso. O clube saiu dessa necessidade e faz com que eu cada vez mais leve para as pessoas. Isso eu não posso ter medo, porque senão eu vou transmitir o medo. Eu tenho que mostrar para as pessoas, assim como eu estou fazendo diferente, você pode fazer, né? E agora chegou a hora da gente se ajudar. Se você tem conhecimento, compartilha. Né? Se você pode ajudar, ajude. Se você vê que alguém está passando fome e você tem comida, doe. E tudo isso, gente, Perfeito. É o básico, é aquilo que a gente deveria fazer lá atrás. Né? E a gente está tendo que aprender isso em 2020 por conta de uma pandemia do Covid. Eu me pergunto se realmente nós, como seres humanos, evoluímos para o 2020 ou a gente continua lá atrás. Talvez até um pouquinho pior, né? A gente se remodelou numa estrutura muito dura, muito egoísta. E eu acho que muito tem doente, né? exatamente, esse resgate para o básico está sendo uma das coisas mais importantes que está acontecendo, acho que na humanidade como um todo. Pois é, você tem que lembrar as pessoas para falar o seguinte: você vai ficar em casa, aproveite a sua família. A pergunta que eu faço é: você não estava aproveitando antes? Pois é, né? Porque eu aproveitava, eu buscava minha filha, eu levo minha filha para a escola, eu buscava na escola, eu sentava todo dia para fazer lição com ela, eu sento para fazer desenho, eu cozinho, ou seja, na minha vida nada mudou dessa questão do Covid, continua a mesma coisa, porque eu já vinha fazendo isso desde lá de trás, né? A gente tem que falar para as pessoas para fazer aquilo que elas já deveriam fazer intrinsecamente, é preocupante. Mas está sendo necessário para que o ser humano evolua. Eu acredito que muitas pessoas, né, a grande maioria, não tenham condição, né, até de analisar o ressignificado da vida, né. Infelizmente, a gente pertence a uma classe que pode, né, ver isso. Eu faço parte da turma da Andressa, meu perfil é totalmente de planejamento, né. Sou cobrada de planejamento, sempre fui atrás de meta, de planejamento, tipo, vou fazer aquela viagem, vou comprar aquilo, vou fazer isso, sempre colocando, né, tempo, tal. Há um tempo eu já tenho tentado mudar e lidar mais com os improvisos, né. Eu acho que o improviso com tomada de decisão rápida e assertiva é o desafio, né, do momento. O ressignificado de relações, né, com as pessoas. Qual relação? Para mim, na realidade, o maior ressignificado é do meu tempo, né? Uhum. Aonde eu estou colocando o meu tempo? Como eu estou aproveitando o meu tempo? Então, com essa velocidade de informação que você recebe tutorial de maquiagem, tutorial de não sei do que, assim, é você filtrar isso tudo e ver, espera um pouco, né? Eu vou ter que meditar, eu vou ter que ler, eu vou ter que... Quais são as minhas prioridades? Eu vou ter um tempo com a minha família? Qual vai ser esse tempo? Né? Qual é a presença que eu vou dar? Né? Eu acho que é isso, é o ressignificado dos valores verdadeiros, né, do arroz com feijão, sabe? Do que é essencial, de fato. Isso aí. Do que é essencial. Portela fala... Algumas pessoas falando, sabe que eu tenho agradecido ao Covid?
Eu vi as pessoas falando isso com um pouco de vergonha, do tipo, gente, que horror, né? Mas Eu fui uma delas, né? eu agradeço, É, porque olha só, se eu continuasse no ritmo que eu tava, eu é ia. insano, insano. É. Gente, O Cortella, quando você vai buscar algumas referências que ele traz sobre a ansiedade, né, o aumento do estresse, a ansiedade, o controle da ansiedade, como você trabalha com isso, um dos pontos que ele traz é você ser seleto. Né? Você tem o poder de selecionar. Primeiro que você não precisa aderir a tudo aquilo que te mandam. Né? Então, chega um determinado momento que os nãos, eles são tão necessários para que muitos gatilhos não sejam disparados no nosso emocional. sim. Então, eu tô vendo que esse momento, até foi uma conversa que ontem mesmo eu tive com o meu marido, eu percebi que ele estava um pouquinho mais, uma carinha mais assim, eu falei, tá tudo bem? Ele falou assim, não sei, o dia tá mais cinza, tava mais, é muito interessante isso, que a gente fala da questão da depressão, o depressivo, ele vê as coisas muito mais cinzas, né, mais acinzentadas. Sim. Ele falou assim, o dia tá assim, e eu comecei a ler algumas notícias e não me fez bem. Falei, bom, nós já estamos conversando sobre isso, né? Então, de fato, a gente tem que selecionar muito bem o que vai vir. Eu costumo dizer que as pessoas falam de prioridades, mas eu falo para todo mundo, prioridade não tem plural. Ou ela é prioridade, ou ela não é, né? E as pessoas colocam uma lista de prioridades, depois ela não sabe o que escolher. Isso. De verdade, né? É isso mesmo. Então, assim, acho que assim, o que eu estou ressignificando nesse momento, aí entra na resposta da pergunta que a Andresa trouxe para nós. Você quer responder também, né, Adriana? Eu quero. Sim. Tá bom. Gente, primeira coisa que eu estou ressignificando é não abraçar as pessoas, falar, me contentar de assim, gente, deixa eu abraçar vocês no computador. Eu também, eu adoro. Acho que é o primeiro ponto mais de ressignificado para mim, porque eu gosto muito de um livro do Gary Chapman que fala das 5 linguagens do amor. E uma das maneiras é o serviço, então para mim estar junto com a pessoa é uma demonstração de amor, a pessoa estar comigo é uma demonstração de amor. É o seu tempo dedicado à pessoa. Então eu estou ressignificando até isso, cara. Eu continuo amando, as pessoas continuam me amando, mesmo a gente estando distante. E você sabe que é uma coisa bem interessante. Muitos grupos que eu queria ter encontrado, pessoalmente, há anos eu não estava conseguindo, agora eu tô. Olha que coisa interessante. Eu não preciso me deslocar. A gente vai protelando as coisas. Eu estou vendo muito mais as pessoas que eu gostaria de ter encontrado pessoalmente, eu estou vendo agora. Então, é um baita chacoalhão pra gente. Pois mas é um chacoalhão pra nós, né? Porque é o que o povo falou, você vai colocando prioridades, cara, não tá no plural. Então, assim, escolher o que você quer consumir nesse momento, né? Até ontem eu comentei com meu marido, falei, cara, tem coisas que a gente já tem uma opinião formada. A gente não precisa ficar se alimentando mais para fortalecer essa opinião, porque a gente vai correr o risco de consumir aquilo que não presta. Uma carne podre no meio. Não, e alguma coisa que vai nos fazer mal. A gente já tem uma opinião formada sobre isso. Sim. É diferente. Isso acontece porque o ser humano ele negligenciou uma coisa que é muito importante, e que para mim é o senhor dos senhores, que é o tempo. Né? Nós negligenciamos o tempo. Nós começamos a colocar um monte de atividades, né? E esquecemos que o dia tem 24 horas para todos, a gente tem que fazer o bom uso dele. Então, e agora que a gente está nesse momento, e você ressignifica o tempo, é engraçado, porque antes você não conseguia ver uma série de pessoas e hoje você consegue. Né? Gente, eu não vi a série. A minha sócia não tem assunto comigo para falar de filme, de série. Além de tudo, eu ainda não guardo o nome daquilo que eu vejo. Então, ela quer conversar comigo sobre esse assunto, eu sou péssima. E aí, ela falou assim, cara, você precisa assistir Merli. Eu falei, ai, meu Deus do céu, cara, ela não entende que eu não consigo assistir. Cara, ontem eu terminei o primeiro... Eu tô também, a primeira temporada. Fui dormir 2h20 da manhã, meu marido falou, você tá ficando maluca? Eu falei, não, é que assim, eu já emendei, faltava só 2 episódios. Então,
eu estou ressignificando e selecionando. Cara, o que eu vou consumir nisso? Já que eu não... Tem gente que, putz, pira, né, nas séries e filmes e tudo mais. Não é o meu caso, eu não sou muito fã de televisão, então eu realmente tenho que selecionar e tem que ser coisa muito boa, para naquele momento aquilo me fazer bem, fazer sentido para mim, me renovar e me reciclar, reoxigenar, enfim. Então, eu tenho... Cara, está sendo muito gostoso vários aspectos, né, que o Covid trouxe para nós. E vocês vieram, olha só. Quem imaginou que Tá eu vendo? encontro? Achei uma delícia. Não é verdade? Então, olha, Gostoso. Obrigada pelo tempo de vocês. Imagina. Vocês nos Eu que colocaram, agradeço muito. Eu que agradeço muito. vocês nos colocaram como prioridade de vocês hoje. Então, obrigada, muito obrigada. E contem comigo, contem para o que for. Estou à disposição. Um abraço bom. para você. E a gente Igual, também. Obrigado, viu? Um beijo, Obrigado, e Foi um conta olha, prazer comigo. te conhecer, Paul. O prazer foi todo meu, Obrigada. Estela. Sensacional falar contigo. Muito Obrigada, bom, adorei. e a gente também se coloca à disposição, tá bom? A Converte está aqui, a Converte está à disposição, a Adriane e a Andresa, Pessoa está à disposição para aquilo que vocês precisarem e vamos junto. Obrigadão, Vamos gente. junto. Obrigada, A gente viu? vai se falando. Super Fiquem com beijo. Deus. Gratidão. Um beijo grande. Um beijo. Muito bem, mais um papo incrível a gente teve aqui. Foi demais conversar com o Paul, conversar com a Estela. Como é bom a gente conversar com gente diferente, né? A gente sempre procura um igual. A tendência da gente é procurar um igual. Eu acho que o Quintas está vindo justamente para mostrar pra gente que a gente tem que procurar gente diferente. Então, foi uma delícia bater papo com eles, né, Dri? Muito Sim, bom. com certeza. Agradecemos aí a audiência de cada um de vocês. Pedimos para que você, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, sugira para que outras pessoas que você conhece, a sua rede de contato, se inscrevam no nosso canal. Dá um like se você gostou desse conteúdo e também clica na sinetinha para que todas as semanas você possa ser notificado das novidades que o Quintas Mais Humanas vai trazer. E que o nosso canal também, porque além de Quintas Mais Humanas, teremos outros programas aí que vocês vão poder desfrutar. Aguardem que vocês vão ver o que vai acontecer ainda nesse canal. Então coloque lá na sinetinha para que você seja notificado a cada novidade. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, até a próxima.